Muito obrigada pela presença de vocês. Nós estamos no mês de março e o mês de março nós resolvemos homenagear as mulheres do Evangelho. Então nós convidamos, com exceção da última terça-feira do mês, que o Sr. Raimundo vai vir aqui falar para nós, chamar mulheres para poderem falar de algum tema, né? E falar de alguma mulher que ousou enfrentar todas as dificuldades para seguir o Cristo. E agora, no exato momento, ficamos muito tristes, porque nós estamos em 2026 e estamos vendo ainda as mulheres serem tratadas de forma muito cruel. Então, comemorar o Dia das Mulheres não é comemorar o Dia das Mulheres. A mulher, todo dia, né? Ela vence todos os dias, elas vencem todos os dias. Mas é comemorar, principalmente, aquelas mulheres que ousaram, numa época que mais difícil do que hoje, enfrentar todo o preconceito para poder seguir o Cristo e dizerem, né? Eu sou um ser humano e, como tal, tenho direitos. Tenho deveres, mas tenho direitos. E hoje nós vamos estar falando de uma mulher que, para mim, né, com exceção de Maria, que já era um espírito muito elevado, quem já leu o livro Maria de Nazaré sabe que ela tinha o nome de Sofia e ela foi convidada pelo próprio Cristo para exercer a maternidade, né? Mas Joana de Cusa, uma mulher que viveu na época de Jesus e tem um testemunho do que é realmente seguir o Cristo, apesar de todas as adversidades. Então, Joana de Cusa, vou ficar aqui no cantinho, ficar melhor. Joana de Cusa, ela entrou em conflitos como todos nós entramos em conflito, porque ela vivia com um intendente, né, de Roma, alguém que era da área militar, e era contra todos os ideais de bom senso, né, daquele amor fraterno. E quando ela conhece Jesus, ela entra num conflito muito grande e ela tem um encontro com Cristo. Joana de Cusa vai falar com Cristo das suas dificuldades, do seu relacionamento familiar. Então é muito interessante, porque nós, como mulheres, precisamos compreender que ser mulher também é uma missão, né? Ser mulher, vir no mundo que hoje, ainda em 2026, é machista, é preconceituoso. Nós vivemos ainda num país que aceita todas as religiões, mas ainda trata a mulher como um ser inferior. As religiões, né, todas as religiões, não é só o catolicismo, protestantismo, mas a maioria das religiões, talvez algumas menos, talvez no espiritismo menos, mas acontece que os centros espíritas ainda também são preconceituosos contra as mulheres. Ainda encontramos dificuldades em nos posicionarmos como ser humano, porque a mulher é um ser humano. E é isso que todas elas queriam vir. Temos a nossa missão sublime de sermos mãe, de termos o lado feminino, porque o lado feminino não quer dizer essa fragilidade, né? O lado feminino, todos nós temos que ter o masculino e o feminino. O feminino é o sentimento, é aquele lado que tem mais sensibilidade. E o masculino é o racional. Então, o espiritismo, ele prega que todos nós temos que desenvolver as duas asas para que sejamos espíritos perfeitos. Perfeitos dentro da perfeição, né, que a gente pode chegar.
Então, todos nós temos que desenvolver o masculino e o feminino. Mas a existência de homem e mulher é pela necessidade de procriação, e lá no Livro dos Espíritos, ele vem falando, né, Kardec fala, pergunta por que o homem, né, ele subjuga a mulher. E ele fala que é pela, né, maldade do seu coração, porque Deus criou o homem fisicamente mais forte para proteger a mulher e não subjugá-la. Então, nós precisamos tomar consciência do nosso lugar como mulher, do nosso papel como mulher, como esposa, como mãe, como filha, a nossa parte do feminino, que nós temos que desenvolver essa sensibilidade. E com o companheiro, com o masculino, com o homem, nós vamos desenvolvendo a razão, vamos aprendendo com ele o equilíbrio, o racional. E o homem aprender com a mulher o sentimento. E é isso que a gente, às vezes, tem dificuldade, né? As pessoas têm dificuldade por causa do orgulho, do egoísmo e da vaidade. Então, Joana de Ângeles, também nesse conflito, ela vai falar com Jesus, e ao falar com Jesus, Jesus vai falar para ela que ela tem um compromisso. Ela tem um compromisso com a família dela. Então, como que nós estamos, como mulheres, assumindo o nosso compromisso como mãe? E às vezes nós somos mães, pais, né? Fazemos todos os papéis. E hoje, gente, a família, ela é diferente da família da época de Jesus, né? Hoje, mesmo que nós tenhamos um casal que sejam duas mulheres ou dois homens, uma sempre tem o lado masculino mais desenvolvido, racional, nesse sentido de racionalidade, e o outro, né, da sensibilidade do feminino. Necessariamente não precisa demonstrar fisicamente, né? E aí a gente trouxe Joana de Ângeles, um pouquinho de Joana de Cusa, mas a gente vai trazer a sua jornada até nos dias de hoje. E Joana de Cusa, quando ela conversa com Cristo e Cristo fala para ela o seu papel naquele momento, e outra coisa, vai chegar o momento de você dar o seu testemunho. Então, nós estamos nos preparando para o momento em que nós vamos dar o nosso testemunho? Então, um amigo meu falou comigo, já que eu estou doida para chegar o dia que eu vou dar o meu testemunho. Eu falei, sinceramente, eu não tenho pressa nenhuma. Por quê? Eu preciso me preparar mais um pouquinho, não é? Porque a hora do testemunho é como Francisco de Assis, uma história que tem do Francisco de Assis, que ele fala que ele sonha a vida inteira, onde ele já fez toda a parte dele e vai depender somente de Deus. Fala, agora é só com Deus. E isso, né? Eu estou pronta para isso, de chegar um momento em que eu não posso fazer nada e eu tenho que ter a fé absoluta e depender somente de Deus. Temos essa fé? Né? Então Jesus fala com ela, olha, você vai chegar o momento do testemunho. Então ela vai viver com o marido dela, cuidando, né? Está lá no livro Boa Nova essa lição maravilhosa, difícil a gente não se emocionar, não chorar lendo essa lição, Joana de Cusa, no livro Boa Nova. Mas aí tem, né, aquelas divergências políticas, aquelas dificuldades, o marido dela é preso, é morto, e ela perde tudo. Ela era uma dama da sociedade, ela tinha serviçais, apesar que ela era uma boa pessoa, sempre foi uma boa pessoa, continuou seguindo Cristo, mesmo ali, né, longe, não estava atuando diretamente, mas seguia o Cristo com os seus exemplos, com o seu comportamento. E a partir da morte do seu marido, o que acontece?
ela perde tudo e ela vai trabalhar para sustentar o filho dela, vai trabalhar de empregada em algumas casas. Né? Vai trabalhar de empregada, ela vai começar o seu testemunho ali. E aí Jesus, né, nesse processo todo, Jesus é crucificado, ela continua seguindo, ela continua indo ouvir junto os discípulos, né, os estudos, as palestras, que não era assim, eram nas catatumbas, eram proibidos, né, eram proibidas, era proibido seguir o Cristo. E começaram as perseguições, e ela é presa junto com o filho dela, que já era adolescente. E aí, o maior testemunho de fé que uma mulher, uma mãe pode dar. Um pai também, né, gente? Mas aí, no caso da mulher, da mãe, Jesus falou que ela ia ter aquele dia, ia ter os momentos para ela dar esse testemunho. E ela vai para a fogueira com o filho, e o filho ali do lado, e os soldados debocham dela e pergunta para ela: quem te ensinou, né, a ser assim tão boba, né, que vai ser queimada? Abjura esse Cristo. O que ele te ensinou? A ser covarde? Não, ele me ensinou a te amar. Ele me ensinou a amar. Ele me ensinou a perdoar. Mas você vai matar o seu filho também. Eu não vou matar o meu filho. Nós vamos morrer por amor ao Cristo. Não é? E aí o filho fala: mãe, abjura, eu não quero morrer queimado. Já se imaginaram no lugar dessa mulher? Mãe, abjura, ou seja, renega o Cristo, eu não quero morrer queimada. E ela vira para o filho e fala: cala-te, você não sabe o que você me pede. Alguém está pronto para esse testemunho? E aí acende-se a fogueira, e a fogueira ilumina a cidade, a fogueira com os corpos dos cristãos, inclusive dela e do filho, vai iluminando, né? Aquela fogueira ilumina toda a cidade com aqueles corpos. E no momento que ela começa a desligar do corpo, quem vem recebê-la? O próprio Cristo. O Cristo fala: vem, você já venceu, você já deu o seu testemunho. Então, vencer a quem, gente? Vencer a si mesmo. Então, aí termina a história da personagem, da persona Joana de Cusa. E Joana de Cusa, ela agora, no plano espiritual, vencedora de si mesma, das suas más inclinações, conseguiu dar esse testemunho, ela vai passar por uma outra etapa. E ela vai vir depois como, né, aqui é o despertar dela, né? Só para a gente entender aqui, ela nasceu no século I, na Galileia, Roma. A virtude dela, fé e resiliência. Esposa de Cusa, é que quando fala Joana de Cusa, né, as pessoas não tinham sobrenome. Então, fazia referência ao marido, né? Então, mesma coisa de Bartimeu. Então, Bart é filho, né? Então, filho, né, de Timeu. Bar, filho. Timeu era o nome do pai dele. Então, naquela época, usava esse tipo de comunicação e de identificação das pessoas. Encontrou Jesus em meio à multidão e o mestre aconselhou a ser fiel ao esposo, a quem ela havia prejudicado em uma vida anterior. Então, não existe nada por acaso, né? Colaborou ativamente com João Evangelista e Simão Pedro após ser transformada pela mensagem do Cristo. Então, nesse momento aí, mesmo Cristo desencarnando, ela continua ali com o seu propósito, né? E aí, foi o primeiro sacrifício, né? Ela foi uma das primeiras que morreram
quando começou a perseguição. Então, ela era viúva, com os bens confiscados pelo Império, e Joana torna-se serva e é levada a Roma. Em uma tarde de agosto, ao lado de seu filho mais jovem, cerca de 500 cristãos enfrentam o martírio. Lembra que eu falei que foi queimada e isso iluminou a cidade? Então, é uma mácula que tem naquela região a morte de tantos cristãos, né? Além do Cristo, todas aquelas mortes, né? Seus corpos foram queimados nas estacas, iluminando tragicamente a cidade de Roma, o selo de fogo e de sua fé inabalável. Então, o que é fé inabalável? É nós acreditarmos que aqui é temporário. A maior desapego, né? Você fala, eu creio, eu acredito, eu sei. E ela sabia. E Emmanuel fala isso lá no livro Consolador, quando pergunta sobre fé. Fé não é falar eu acredito. Ah, eu creio, eu acredito, não. Fé é quando eu falo eu sei. E vivencia. Essa é a verdadeira fé. E aí, ela vai despertar onde depois? Outra missão. Ela vem como Clara de Assis, lá em 1192. Local Assis, Itália, virtude, renúncia e caridade. Filha da nobre e abastada família do Ofreduti, inspirada pelas pregações de Francisco de Assis, abandonou secretamente a casa paterna. Fez os votos de pobreza, castidade e obediência na igreja de Santa Maria da Porciúncula, resistindo às tentativas violentas da família de resgatá-la. Então, novamente, ela vem para quê, gente? Para seguir o Cristo. Então, no estágio que nós estamos, quando nós já decidimos realmente seguir o Cristo, estamos dispostas, como mulheres, como homens, seguir o Cristo, abandonar o velho, abandonar as velhas tradições, o orgulho, a vaidade, para seguir o Cristo? Qualquer coisa nós desistimos, não é verdade? Nós desistimos com uma facilidade muito grande. Nós nos tornamos pessoas que ficamos em cima do muro. E em cima do muro também é posicionamento. E tem uma historinha que me parece que é, não sei se é Hilário Silva, que ele vai falar de uma pessoa que fica em cima de um muro e fica os anjos de um lado chamando e os demônios caladinhos do outro. E ele, de repente, ele pergunta, mas por que vocês não me chamam? Ele falou, em cima do muro já faz parte do lado de cá. Já é nosso. Então, nós precisamos nos posicionar. Qual lado que eu quero? Gente, isso não é lado de direita e esquerda. Nós estamos perguntando qual lado que nós queremos ficar, do Cristo ou do mundo. E é esse o posicionamento nosso. É o certo e o errado, mas segundo quem, gente? Segundo o mundo ou segundo o Cristo? Que nós tranquilamente falamos que seguimos. Chamou atenção ali, 1.100 anos depois. É. A dedicação, esteve toda esperando o momento. 1000 anos. Não, lá no Livro dos Espíritos fala que você pode reencarnar em algumas horas ou milhares de anos, milhões de anos.
Mas tem que ter uma utilidade. Esses espíritos, eles esperam o momento certo de serem úteis. Porque os espíritos elevados, eles não vão vir aqui para... Se fosse assim, Jesus tinha vindo várias vezes. Ele esperou o momento certo para que ele pudesse ser útil verdadeiramente. Antes, não tinha como. Ele foi mandando o quê? Os seus ministros. Vai mandando, né? Aqueles para aprender também. Oh, vai lá, se já tem condição, e para você aprender mais um pouquinho. Né? Vai lá tentar. Vai lá, vai lá, vai preparando. Né? E é assim. Né? Quando vem alguém importante, um rei, vamos falar assim, um rei. Né? Quando vem alguém importante, quem que vai à frente? Vai preparando o caminho, né? Vai graduando, manda o soldado, né? Manda o sargento, manda não sei quem. Eu não sei graduação de polícia nem de exército, mas vai até chegar no mais graduado, não é assim? Vai mandando aqueles, né, para fazer o trabalho que eles dão conta e que as pessoas lá precisam daqueles. E é assim que funciona. E aí você vai perceber mais à frente a jornada, né? E aí ela faz esse voto de pobreza. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente vai seguir o Cristo, nós temos várias distrações. E ela tem objetivo, ela vem com objetivo. Objetivo de servir. Então, ela já está num grau de evolução que ela não vem aqui para poder servir um filho, servir um marido, servir uma mãe, servir um pai. Ela vem com objetivos de coletividade. Esse é o verdadeiro amor. Esse é o amor que o Cristo veio nos ensinar, a amar a coletividade. Eu sempre falo o seguinte, a gente aprende a amar a coletividade quando eu paro de pedir só para o meu filho e começo a pedir pelos filhos das outras pessoas. Como que eu vou pedir privilégio para o meu filho e vou esquecer das filhas, dos filhos da Conceição, da Soninha, né, da Cláudia, ou de vocês, porque eu quero que privilegie meus filhos? E se ele tiver menos mérito? Mesmo assim, eu quero que Deus privilégio, né? Vai privilegiar? Difícil, né? Então, nós precisamos aprender a nos comportar como alguém que realmente segue o Cristo e começar a pedir a Deus, né, com racionalidade. Falar, olha, Deus, eu estou pedindo para o meu filho, mas pelo menos para lembrar o que ele estudou, né? Assim, porque a gente já sabe que milagre não existe, né? Existe bons espíritos nos ajudando, mas se a gente se esforçou, nos auxiliando, né? Auxiliando. Senhor, me dê calma nesse momento, para que eu lembre o que eu estudei e tal. Tudo bem, mas não tem nada na sua memória, a pessoa não estudou, né? Não tem jeito. E aí ela vem com esse objetivo, novamente, de servir. E aí, olha, liderança e milagres em São Damião. Qual que é o poder dela? Poder curativo. Francisco de Assis, aí ela vai trabalhar com quem, gente, nessa época? Quem que viveu nessa época? Francisco de Assis, né, que foi João Evangelista. João Evangelista vem, né, segundo João Nunes Maia, lá no livro Francisco de Assis, né, psicografado pelo João Nunes Maia, ditado por Miramês, ele vem como Francisco de Assis. E ali ele confiava a ela casos graves de obsessão e doenças físicas, solucionados por Clara através de preces e de sua presença moralizante e magnetizante. Então, olha essa palavra, moralizante. Os nossos exemplos têm que ser pelos nossos exemplos, pela nossa moral, pela nossa conduta. Então, às vezes, nós transparecemos algo, mas dentro de nós, né, todos os espíritos nos conhecem.
os maus e os bons. Os espíritos ainda, né, que não querem seguir o Cristo, ainda, porque todos vão um dia. E aqueles que já seguem. Paulo diz que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunha. É só participar de uma reunião de desobsessão ou uma reunião mediúnica e querer doutrinar, né? Porque às vezes a pessoa é tão arrogante que vai doutrinar, não é conversar, evangelizar. A primeira coisa que ele fala é assim: você tem moral para falar isso comigo? Você faz isso, isso e isso, porque eles nos seguem no dia a dia. E muitas vezes nós podemos transformar um espírito, né, que no momento está querendo nos obsediar, num amigo, porque ele vai o quê? Conviver conosco, ver a nossa postura, a nossa conduta, e a nossa conduta vai fazer com que ele modifique. Ou vocês acham que a gente sai daqui sem ninguém atrás de nós? E não precisa ficar com medo, não. É melhor saber. Que aí, quando a gente volta para casa, a gente vigia. No livro de André Luiz, Os Mensageiros, tem uma passagem em que ele vai acompanhando, parece que Alexandre também, o Alexandre está junto, vai acompanhando e as pessoas saem do centro espírita e quando chega lá fora, os espíritos que tinham vindo com elas não os vê mais. Mas aí eles começam a fazer fofoca, a voltar aos hábitos e falar de fulano, de ciclano, criticar a reunião. E aí os espíritos, gente, nem vi. Olha lá elas lá, correm e já seguram no braço da mãe, do filho, e o espírito faz, os bons espíritos fazem de tudo para que eles, né, parem de falar, utiliza a filha mais nova, mas não adianta. A única coisa que corta a relação do espírito com o rapaz é que quando ele chega em casa, a esposa dele é vigilante e cria uma barreira energética e os espíritos não conseguem entrar dentro da casa dele. O único momento. Né? Então, a moral faz toda a diferença. Né? Defesa heróica. Com as irmãs do convento, enfrentou o conquistador Vitale d'Anversa. Seu gesto pacífico, porém inabalável, dissuadiu o capitão e salvou a cidade de Assis. Então, é uma história muito linda em que ela vai, né, com toda a sua sapiência, sua delicadeza, mas a sua fortaleza e fé, ela consegue, inclusive, dissuadir esse conquistador de destruir a cidade de Assis. E o seu legado, né, ela é autora de 4 cartas fundamentais enviadas a Agnes da Boêmia, que viveu em 1235, né, a 1253. Né? Ela desencarnou aos 60 anos em 11 de agosto de 1253. Oi? 18? Eu quero ver ali. 235 a 253. Não, esse foi o período. Esse é o período que ela escreveu. Ela viveu 60 anos. Você vive 1.100 anos por volta de uma missão de 60. A gente acha que o que a gente está passando aqui é muito tempo, né? Não é? E perde tempo, né? E perde tempo. Joga metade fora, exatamente. Aí, gente, olha que maravilha. Então, ela desencarna em 1253, né? Vamos voltar lá. 1253. E aí, ela volta para trazer novamente, né, para novamente ela influenciar aquele mundo novo, o progresso. Então, ela nasce como Sor Juana Inês de la Cruz. Vou utilizar bem meu espanhol, né? O curso que eu estou fazendo. Não pode muito não, porque senão não dá certo. Ela nasceu em 1651 em San Miguel
Nepantia numérico. Virtude, sabedoria e intelecto. Então, ela vai desenvolvendo o que, gente? As duas asas da sabedoria, né? Amor, sabedoria. Razão e sensibilidade. E ela vai desenvolvendo isso nas suas encarnações. E não precisa vir no masculino. Olha que interessante. Provavelmente ela já veio em outras eras, né? Todos nós vamos experienciar essas duas reencarnações, né? Vamos experienciar para quê? Para aprender, né? Menina prodígio, aprendeu a ler aos 3 anos, compunha versos aos 5. Gente, e hoje? O que a gente está vendo? Não tinha, né, Instagram, não tinha máquina de filmar, pelo menos nessa época ainda não tinha, né? Se tinha, era coisas muito precárias. Não tinha nada para registrar esses momentos. Não tinha um Instagram que posta ao vivo alguém dando uma passividade, espírito falando, não é? Crianças, uma menina aí falando que ela trabalha com Jesus nos planos reencarnatórios quando ela dorme. Vocês já viram isso? Então, ela, né? Eu acho que eu salvei isso lá. Ela fala, mãe, quando eu durmo, eu trabalhava com isso antes de encarnar, e a mãe dela fala, nós não temos religião, não levo em lugar nenhum, eu não sou religiosa. Então, ela não aprendeu isso em lugar nenhum. Então, ela fala com propriedade. Ela vai, nas câmaras, lá no setor de reencarnação, ela vai falando dos modelos dos corpos e como é projetado os corpos para reencarnar. Está lá no Instagram, né? Então, agora, Jesus fala, né, no seu sermão profético que os velhos, né, e os jovens, né, os velhos sonharão e os jovens profetizarão. Ou seja, eles vão dar, né, informações sobre o mundo espiritual. Então, tem essa menina e tem um menino que lê aura, né, a aura. Então, ele tem uma entrevista dele muito interessante, eu vou colocar lá no Instagram do Gevan, é muito interessante para a gente ver as coisas como estão acontecendo agora. Né? E coisa séria, não posto qualquer coisa, mas aí a gente vê, e eu procuro, né, na literatura espírita, para que a gente poder observar já acontecendo. Né? Então, aos 13 anos, encantou a pomposa corte mexicana com seu brilhantismo literário. Então, ela era, né, um ser muito capacitado e muito à frente do seu tempo. Vocês percebem que, como mulher, a luta dela, né, ela vai falar com Jesus da sua dificuldade matrimonial e que ela queria deixar. E ela queria deixar, né? Falou assim, se o senhor quiser, eu deixo meu marido aqui, vou seguir o senhor. Ela era muito à frente, ela falou, não, seguir o Cristo, né? Não é isso. Não é você abandonar a sua família. Você tem que ser uma seguidora, né, das leis divinas ali onde você está, cumprindo a sua missão. Cumprir a missão, ficar com ele, né? E naquele momento, principalmente naquela época, uma mulher que se separasse, ela era vista, né? Ela não podia trabalhar, os pais não recebiam em casa. A única coisa que elas poderiam fazer era se prostituir ou mendigar. Muitas delas, depois que foi criada a Casa do Caminho, elas iam trabalhar na Casa do Caminho, servindo para poder ter onde morar e o que comer. Aquela mulher, o caso
né? Passagem da mulher adúltera. Tem um livro de Amélia Rodrigues, é Amélia Rodrigues? De Amélia Rodrigues, falando sobre essa mulher adúltera. Primícias do Reino, muito obrigada. Da Amélia Rodrigues e Divaldo, onde vai contar a história, que depois ela vai, saindo dali, ela não podia voltar mais para casa. Ela não tinha acesso ao trabalho, ela não podia casar novamente, e ela vai para a casa do caminho, servir ao Cristo, servindo as outras pessoas, né? Sua sede de saber superou a ilusão da glória terrena, abandonou a corte para ingressar na vida monástica, buscando o silêncio para os seus estudos. Novamente, apesar do seu brilhantismo, do seu conhecimento, o que ela faz? Serve novamente a causa do Cristo. Então, ela não deixou de se instruir, porque o Espírito de Verdade, lá no capítulo 6, ele traz uma mensagem e ele traz para a gente: espíritas, um novo ensinamento eu vos dou. Amai-vos, eis o primeiro. Gente, ele já não tinha falado isso antes para a gente? Se ele traz isso, é porque não aprendemos ainda. E instruí-vos. Por que instruir? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é a verdade que está na internet, gente. É a verdade que está onde? No Evangelho, nas leis de Deus. Esta é a verdade. Não nos enganemos. Quem que nós temos que seguir? É o Cristo. É os ensinamentos do Cristo. As leis divinas. É essa, né? É esse o objetivo nosso. E nós ainda seguimos pessoas. E vamos cair do cavalo. Em nome do Cristo, estamos fazendo coisas horríveis. Em nome do Cristo, estamos ficando aonde, gente? Em cima do muro. Não vou intrometer. Enquanto alguém apanha, enquanto alguém é maltratado, enquanto alguém é humilhado, nós ficamos aonde? Em cima do muro. Não é pegar uma pedra e jogar no outro e partir para a briga, gente. É não aceitar. É não aceitar. Fizeram um vídeo, né, voltando ao assunto da mulher, porque fizeram, né, agora, esses dias, 4 rapazes pegaram uma moça de 17 anos e judiaram dessa moça de uma forma que ela liga, uma menina de 17 anos, liga para o irmão e fala: eu acho, né, que eu fui estrupada. Imagina, eu acho. Então, nós vivemos numa sociedade ainda que acoberta coisas desse tipo, né? Nós precisamos nos posicionar, sim, de falar: eu não sou a favor disso. Não, é como Gandhi. O Gandhi, ele lutou com a Inglaterra sem levantar uma arma de fogo. O que as pessoas acham é que nós temos que partir para a briga. Não. É falar: eu sou contra isso. E se eu ver um homem maltratando uma mulher, eu tenho que me posicionar. Eu tenho que chamar a polícia, eu tenho que denunciar. Não é fazer fofoca, gente. Né? Fofoca é falar mal das outras pessoas por trás, né? Falar mal de alguém, né? Falar da vida das pessoas, criticar, fazer inferninho. Isso é diferente. Agora, e se fosse um filho nosso, e se fosse uma filha nossa? Como que ficaria, gente? Porque, sabe por que nós viemos e passamos por situações dolorosas? Porque fomos coniventes ou omissos. E às vezes a gente vem para aprender o quê? A sofrer o que é a omissão, de não defender alguém. E todos nós, né, já passamos por abusos, principalmente nós que vivemos a nossa adolescência nos anos 80, né? Nós fomos abusadas pelas pessoas.
no trabalho, no ônibus, né? Em algumas instituições, as empresas. Dificilmente nós encontramos alguém para nos defender. Dificilmente. Dificilmente. Nem as mulheres. É pior. Nem outras mulheres. E olha que coisa triste, gente. Kardec, ele fala, quando pergunta sobre a mulher, e eu era muito feminista, eu quase jogava pedra de tanto feminista que eu era também no ano que eu nasci, né, só podia ser feminista mesmo. E aí, eu lendo a obra espírita, fala da responsabilidade da mulher, que a mulher é responsável porque ela é a primeira que educa o homem. Ela é a primeira a educar. Então, aproveitando, né, gente, esse mês, para a gente falar da nossa responsabilidade, como estamos educando as nossas filhas, os nossos filhos, para que eles tratem bem as outras pessoas. Eu tenho 2 filhos, né? E meus filhos são, graças a Deus, eu acho que eles têm menos preconceito do que eu. Porque eu fui criada numa época diferente. E eu luto até hoje. Porque se a gente for lá no fundo, bem no fundo, como diz o Marconi, lá no fundo, lá atrás, né? Bem no fundo, nós ainda trazemos restícios, né, de alguns preconceitos que nós temos que trabalhar. Mas para que eu trabalhe esses preconceitos, o que eu tenho que fazer? Aceitá-los, admitir que eu tenho esses preconceitos. Eu brinco que quando eu conheci meu marido, ele já era espírita, tinha uma família, e ele era tão liberal que eu achei um absurdo. Olha que coisa estranha, né? Você achar uma pessoa estranha porque sem preconceito nenhum. E eu fui, aliás, eu aprendi com ele, né, a tirar todos esses preconceitos que vêm, né, de cultura, de família. Então, ela vai estudar, gente, porque a instrução, o conhecimento nos liberta. Já não é mais lendo em latim, de costas, né? Porque os padres viravam de costa e dali em latim. E o povo tinha que falar, né? E não era todo mundo que sabia latim, não, gente. Pouquíssimos. Pouquíssimos. Curadares, né? Jean Batista Curadares, que ele foi chamado de Curadares depois, ele sempre quis ser padre, mas como ele era muito fraquinho em línguas, né, e pobre, ele não aprendeu o latim, ele foi para essa cidade, que chama Dars, no interior da França, porque ele não sabia latim. Mas ele, né, se tornou um médium de cura, um padre que fazia cura, e ele era da época de Kardec e era contra o espiritismo, né, só para falar. E depois ele manifesta, né? Tem uma passagem, bem-aventurados os que têm os olhos fechados, que é a mensagem dele no Evangelho segundo o Espiritismo. Então ela se torna a monja da biblioteca, por ela ser literária, pelo conhecimento dela. Tornou-se especialista em teologia moral, dogma, medicina, astronomia e direito canônico. Então a gente vai ver, né, as obras dela hoje, e aí essa jornada aí a gente vai ver, porque os livros dela, né, Thelma, tem um conhecimento, uma coisa impressionante, né? Olha, ela já está ali em 1695, poliglota, artista, aprendeu latim e português, isso lá em 1600, né, lá no México, criou fama como pintora miniaturista e musicista sacra. Caprichou, né, gente? Esforço, gente. Né? Em 1695, uma terrível epidemia atingiu a região. Sor Juana dedicou dias e noites socorrendo suas irmãs religiosas enfermas, contraindo a peste e desencarnando aos 44 anos de idade. Diminuiu o prazo dela.
Percebe? Cada missão tem um tempo, né? E aí, ela vem agora nascer em Salvador, Bahia, gente. Soro Joana Angélica de Jesus. Vocês perceberam que ela só chama Joana, gente? Eu queria que vocês me perguntassem isso, não aguentei, falei, esqueci. Não era para eu falar. Olha, ela vem com o mesmo nome desde a época de Cristo, Joana. Oi? Por quê? Por quê, fala? Vai saber. Por quê? Século XIX, 1815. Gente, presta atenção à história dessa mulher. Torna-se abadesa. Local Salvador, Bahia, Brasil. Virtude, coragem e acolhimento. Então, vocês percebem que ela vem também conquistando as virtudes, né? Ela vai aprendendo, ela vai se intelectualizando e vai conquistando virtudes. As virtudes é que vai, né, elevar a nossa asa espiritual da moral para o nosso crescimento. E ela vai se intelectualizando para que a outra asa também, né, o equilíbrio aí das duas asas. E quando você consegue equilibrar essas duas asas, o seu voo é muito mais rápido, né? Normalmente, o que nós fazemos? Vamos estudar, nos tornamos cientistas, às vezes desistimos de acreditar em Deus, voltamos, desistimos, até que nós tenhamos que passar por provações para realmente voltar para o lado, né, da moralidade, do amor. Ingressou no convento da Lapa, testando seu amor de ternura infinita pelos ideais franciscanos. De novo, gente, ela e Francisco de Assis. Então, ela viveu na época de João, na época de Francisco de Assis, e depois ela volta também a trabalhar com o mesmo conceito dos franciscanos. Na calada da noite, deixava sua cela para ouvir e aliviar a dor de mulheres trancadas no convento por imposição de suas famílias. Então, muito, né, principalmente nesse século, muita família com medo da moça se perder, não é assim? Obrigava a ser freiras, né? Ou se elas enamoravam com alguém, trancava num convento para estudar, para que eles pudessem escolher o marido, né, de acordo com a conveniência da família. Atuava como conselheira secreta das almas atormentadas. Então, lá, coragem e acolhimento. Porque precisa de coragem para fazer as coisas. Para acolher, precisa de coragem, né? Então, durante as lutas sangrentas contra a independência do Brasil, soldados tentaram invadir o convento da Lapa, mas eles tentaram invadir para estrupar as freiras, para molestar as freiras. E ela, né, se ofereceu em martírio, em defesa das amigas e das pessoas que moravam ali no convento, né? Aos 61 anos, a abadesa Joana Angélica colocou-se à frente das portas. Foi assassinada defendendo corajosamente a casa do Cristo e a honra das jovens que ali moravam. Gente, aquilo ali nem eu consigo ler, tá? Aconteceu alguma coisa ali. Acho que é em hebraico, eu não estou lembrando mais. Eu devia estar mediunizada quando eu escrevi aquilo ali. Seu corpo, mais uma vez, tombou para proteger o próximo. Então, mais uma vez, ela se oferece, mais uma vez, ela prova, ela dá o seu testemunho de fé, que a verdadeira vida é qual, gente? A espiritual. E aqui,
Morrer, gente, é o de menos. O problema é como nós vamos chegar do outro lado. Morrer não tem problema nenhum, porque todo mundo vai morrer. Se alguém acha aqui que vai ficar para a semente, pode esquecer. Mas nós estamos prontos para esse momento? Não é, gente, pronto, que eu estou falando espiritualmente, não é falar, tem tanta coisa para fazer, meus netinhos, não é isso. A gente não está falando disso, né? Eu ainda não tenho neto. Não estamos falando disso. Estamos falando se nós estamos prontos espiritualmente. Se Jesus, né, hoje à noite fosse o nosso último dia, como seria nosso reencontro com a espiritualidade? É isso que nós temos que pensar. Já sei se quer morrer hoje, lógico que não sou avó ainda. Mas não é essa a pergunta. E se, porque ninguém sabe a hora, você estaria pronta? É isso. Né? Como que você ia chegar? Morrendo de vergonha. A gente já responde, né? Não é? Completista. André Luiz fala daquelas pessoas que são completistas. O quê? Missão dada, missão cumprida. Mas ele fala uma coisa, não casou mais, né? Oi? Não. Porque, na verdade, o casamento ele só é necessário, né, para espiar. É expiação. Né? É verdade, gente. E dos dois lados, né, dos dois lados, é sacrifício. Raras uniões são as uniões que são uniões, né, que fala de almas gêmeas, né? Almas afins. Almas gêmeas não existe, são almas afins. Né? São almas algemadas, segundo a Sônia, é verdade. Porque nós viemos aqui para aprender com o companheiro, a gente percebe a dificuldade que nós temos com o companheiro, mas ele também tem muita dificuldade conosco, de nos aceitar como nós somos. Então, a convivência, o casamento, essa relação de família ainda é necessária, e muitos planetas ainda são necessários, para que a gente aprenda a conviver uns com os outros. Toda pessoa que convive bem dentro de casa, com os seus, é uma boa pessoa lá fora. Verdade. Não é mentira. As pesquisas apontam aí, né, o Ibope, verídico, né? Gente, agora olha o que eu descobri. Vamos ver se algum de vocês conhecia. E eu achei muito interessante, falei, gente, eu não acredito em qualquer coisa que é colocada, né, na internet. A gente tem que buscar as fontes, né? Pesquisar, gente. Se o espírito deu uma psicografia, gente, fica atento. Qualquer espírito pode escrever, tá? Qualquer um. O médium pode escrever ali, né? Depende da sintonia, pode ser um espírito zombeteiro e tudo. Qualquer um pode inventar. Aliás, o que a gente mais vê é mentira, né? Inclusive, falando sobre mentira, nós temos que tomar um cuidado. Eu estou até hoje, eu ainda não fiz isso, mas eu preciso, né? Até o Telmo falou, fala, Jaceiro. O Fábio falou, fala, Jaceiro. Com um amigo nosso, ele conta uma história do José Carreira e Plácido Domingo. A história é linda, gente, mas é mentira. Mentira? A história é mentira, Conceição. Nossa, fui tão feliz, achei tão lindo. É fake news. Nossa, achei tão lindo. A história é muito linda, mas é mentira. Meu Deus. E eu não tenho coragem, eu não tive coragem, vou ter que chamá-lo no cantinho, mas eu estou com medo dele ficar com raiva, né? Porque ele é muito sistemático. Eu vou ter que contar para ele que ele está enganado. E ele conta, gente, de uma forma belíssima, e eu quase choro toda vez, mas é mentira. Eu vi também. Se ele não colocasse o nome José Carreira e Plácido Domingo, ele poderia contar essa história. Eu estou pensando, né, em contar essa história e mudar os nomes perto dele e falar assim, né, fulano, Telmo, né, e o irmão dele, né, Telmo e Fábio, contar uma história assim de gente diferente,
Mas nós precisamos tomar cuidado, porque uma coisa que a gente não pesquisa torna-se o quê? Verdade. Para a gente, né? E a pessoa pode ficar fazendo papel de boba a vida toda. E eu tenho responsabilidade, não falei com ele ainda, mas vou falar. Então eu fui pesquisar. Convidada a integrar a equipe do Espírito de Verdade para trazer a terceira revelação à Terra. Eu falei, opa, onde está escrito isso? Cadê o livro? Alguém ficou rindo de mim uma vez, que tudo eu pergunto, onde está escrito? Né? Deixou sua marca anônima em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7, a paciência. Capítulo 18, item 15, dar-se-á aquele que tem, como um espírito amigo. E aí, a cara do Theo me perguntou, onde você tirou isso? Foi ou não foi, Theo? Eu faço isso também, você pode fazer. Né? Então, vamos voltar aqui para eu contar para ele onde que a gente tirou isso aí. Isso aí estava num site espírita, e eu fui procurar, tem um livro, que na hora que eu sair daqui da apresentação eu vou falar, porque me fugiu agora, né, bendito do livro, onde vai falar, deixa eu ver se tem aqui no final, sobre essa... Não, tem aqui, né, gente? A folhinha, né? Na cola. A minha colinha. Chama A Veneranda Joana de Ângeli, é da Celeste Santos e de Divaldo Pereira, onde ela vai fala das suas vidas, e ela também, né, confirma que ela passou a assinar depois Joana de Ângeles, mas ela não queria se identificar. Na codificação, ela não precisava. Gente, espírito de luz não precisa de aplauso. É só nós que gostamos dessas coisas. Espírito de luz não precisa de aplauso. O que precisa é deixar claro a mensagem do Cristo. Lembra quando João fala, precisa que eu me abaixe, né? Precisa que eu me humilhe para que ele se exalte? Quem realmente conhece o Cristo e decidiu seguir o Cristo, já tem outra abordagem na vida, né? Então, ela era um espírito amigo. E depois ela vai ter essa convergência de Joana de Ângeles, né? Em 1956, na página da Revista Reformador da Federação Espírita, o véu do anonimato é levantado. Um espírito amigo que já assinava também o Reformador, a revista Reformador, assina pela primeira vez como Joana de Ângeles. A revelação de que a Marte de Roma, a Clarissa de Assis, a monja do México e a abadesa da Bahia, em facetas da mesma alma, em contínua sessão. Então, é uma jornada belíssima de uma mulher que se dedica com coragem. Agora, coragem, gente, não é xingar os outros, falar, eu sou valente, né? Querer disputar pau a pau com o homem, só se for boba, né? Tem que fazer exercício para poder correr, né? Mas acontece que, na verdade, é coragem para se posicionar, para se colocar, para enfrentar todas as dificuldades. Então, o retorno dela, aí ela vem com a parceria mediúnica, aí ela se manifesta, Joana de Ângeles, como espírito, né? Em 5 de dezembro de 1945, o espírito amigo inicia sua aproximação para orientar e inspirar o jovem médium Divaldo Pereira Franco. Em 49, começam os primeiros ensaios psicográficos conjuntos. E em 1956, múltiplas mensagens são publicadas na revista Reformador, da FEB. É neste momento que ela finalmente revela sua identidade contínua, Joana de Ângeles, né? E ela tem um legado literário interessante. Em 64, brinda a humanidade com a sua primeira obra psicografada completa, Messe de Amor. Linda essa obra, tá? A partir desse marco, sua produção literária, através de Divaldo Franco, tornou-se vasta e ininterrupta. Sua obra funde a profunda psicologia da alma
com a eterna mensagem do Evangelho, revelando a sabedoria acumulada em milênios de experiência humana e espiritual. Gente, ela se prepara, ela vem várias vezes se preparando para quê? Para dar mais uma vez uma contribuição. Quem não leu a obra de Joana de Ângeles, tem médicos, psiquiatras estudando a obra de Joana de Ângeles. Tem no YouTube, viu, gente? Um canal chamado Joana de Ângeles, transmite também pela Mansão do Caminho. Os livros, a série psicológica de Joana de Ângeles. É impressionante. Né? Impressionante. Obra material Mansão do Caminho, né? Sob a sua inspiração direta, foi iniciada em 47 a construção da Mansão do Caminho na Bahia. Foi ela, né? Foi ela que inspirou e que conversou com o Divaldo, e foi com ela que começou essa obra. A instituição foi concebida por ser uma cópia, embora imperfeita, devido às limitações materiais da comunidade onde Joana estagia no plano espiritual. Um momento viva a sua dedicação milenar ao acolhimento dos órfãos, dos doentes e dos esquecidos. O que ela está fazendo aqui, gente? Fazendo o que Jesus pediu. O que a gente tem que fazer? O que Jesus pediu. O Gevan aqui começou um estudo às 7 horas com o Telmo como facilitador. Ele vai trazer os evangelhos para a gente conhecer Jesus, porque a gente não conhece Jesus. Para conhecer Jesus, começamos hoje a estudar o Evangelho de Lucas. E é importante que a gente conheça esse que fez uma mudança de era, né? Então, olha, século I, Joana de Cusa, a fé e a resiliência. Século VIII, Clara de Assis, a renúncia e a caridade. Século XVII, Juana Inês, a sabedoria e o intelecto. Século XIX, Joana Angélica, a coragem e proteção. E século XX e XXI, né, Joana de Ângeles, a orientação e o amor universal. E nós precisamos seguir estes exemplos para aprendermos a amar. Porque o amor não é esse amor que a gente acha que a gente tem, não. O amor é o amor universal. O amor é quando eu quero bem para minha irmã, para minha mãe, né, para meus irmãos, para minha família, mas eu quero também para os meus vizinhos, para a coletividade, para as pessoas que me servem. Esse é o amor que nós temos que aprender. E foi isso que Jesus veio nos ensinar. E quando ele fala quem é minha mãe, quem são meus irmãos, ele fala nesse sentido, não de desprezo da família, mas porque ele já aprendeu a amar todos. Por isso que ele não deixa nenhuma ovelha. E muitas vezes nós queremos as ovelhinhas fora do aprisco, né? A gente está num lugar, fica doida para o outro cascar fora para não nos incomodar. É assim ou não é, gente? E a gente ainda acha que é bacana e fala assim, tomara que fulano ganhe na loteria e some, não é? Porque a gente quer ser bom. Não estou desejando mal, estou querendo que ganhe dinheiro, não é? Como se dinheiro fosse a melhor coisa, né? Tudo bem, se me mandar embora com a loteria, eu vou, né? Mas não é essa a ideia. A ideia é aprender a conviver com a pessoa. E falar é fácil, né, gente? O difícil é fazer. O difícil é conviver. Conviver significa viver com. Né? E bem, silenciar. Né? Então, gente, esse chamado... Nossa, passou... Gente, eu olhei, foi o segundo. Desculpa, gente, você nem me chamou atenção. Então, o chamado final. Na última mensagem de sua obra, após a tempestade, Joana de Ângeles sela o seu compromisso milenar conosco.
e unidos uns aos outros, entre os encarnados e os desencarnados, sigamos. Jesus espera, avancemos. Então, meus amigos, né? Eu vou terminar aqui, lógico, né? Que ao final dessa jornada, ao olhares para trás, perceberás que as pessoas, os problemas e mesmo esse mundo nunca existiram como tu os via. Eles só foram colocados em torno de ti para te dar a oportunidade de evoluir enquanto espírito. Se viveres assim, na consciência da imortalidade da tua essência divina, quando chegar o último dia desse corpo aqui na Terra, verás que a luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. E é isso, meus irmãos. A luta nunca é com os outros. A luta é conosco mesmo. Muito obrigada. Desculpa ter passado do horário. Jesus abençoe a todos nós. Muito obrigada, gente.